Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está começando e vou te falar uma coisa, o programa está muito bom. No programa de hoje a gente vai falar sobre os tratamentos conservadores para a coluna, como aliviar a dor, como promover saúde, o que é preciso fazer e o que não se pode fazer. E no segundo bloco também tem mais informação, aí a gente fala sobre quiropraxia. A gente vai explicar o que é essa técnica, como ela pode resolver as dores e como ela pode ser aplicada, para quem ela é indicada. Claro, a gente tem também, falando de coluna, o nosso quadro Mitos e Verdades, para esclarecer mais sobre esse assunto. Tá começando! Pois muito bem, eu falei de técnicas conservadoras, mas é claro que no programa de hoje a gente avança para novas tecnologias da coluna, porque afinal de contas nós temos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um centro médico muito evoluído, com grandes novidades que acontecem no mundo inteiro e, claro, estão aqui também em Minas. A gente vai falar sobre dor no ciático, dor na lombar, hérnia de disco, o famoso bico de papagaio que meu amigo Louro José tinha e sofria muito com isso. E aí, os problemas na coluna, como eles podem ser evitados? Quem está aqui conosco mais uma vez é o nosso querido ortopedista, doutor Daniel Oliveira. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Fernando, mais uma vez é um prazer estar aqui. E sempre muito agradável. Que alegria. Mandou um abraço meu lá para o doutor Ronaldo Nazaré. Mande outro agora também, nosso querido doutor Ronaldo Nazaré. Manda. Bacana. Você viu essa lista que eu falei aqui, doutor? Hérnia de disco, nervo ciático, bico de papagaio, enfim. A gente não sabe muito bem o que é, mas acaba colocando nesses nomes aqui praticamente todas as dores da coluna, todas as dores do mundo, né? Isso, e as pessoas confundem muito do que está acontecendo. Muitas vezes ela está com uma dor e fala, estou com ciático. Né? Não entende muito bem, não sabe qual que é a diferença. Todo mundo está com ciático, né? O que é a diferença de hérnia de disco e nervo ciático, qual que é essa diferença, e fala que está com dor na coluna, enfim. Isso é importante a gente conseguir orientar o paciente de qual é o problema dele, não somente para ele saber, mas saber o que piora a situação, o que faz ajudar, como que ele pode fazer algumas medidas para preservar melhor a saúde da coluna em geral. Então, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá, eu vi que o senhor trouxe dessa vez um arsenal maravilhoso para a gente explicar, principalmente o funcionamento da coluna, esse eixo fantástico, o eixo da vida, né? Que nos mantém eretos aqui para encarar o mundo, encarar a nossa existência, né, doutor? Exato, vamos ilustrar um pouquinho isso aqui, porque a gente só falando às vezes fica um pouco mais difícil da pessoa compreender. É claro. E aí a gente vai ilustrar. Vamos então começar, porque a partir do que a gente vê, que a gente começa vendo, a gente vai ter condição de perceber como é que o problema acontece também. Esse modelo de coluna é ótimo para a gente começar, né, doutor? Excelente, excelente. Então, para começar, o famoso nervo ciático. O que é o nervo ciático? Esse nervo grande que a gente tem aqui embaixo. Logo aqui. São essas terminações. Isso. Aí. Ele é o maior nervo do nosso corpo. O senhor está olhando para lá e está vendo como é que a gente está mostrando aqui para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, olha lá. Então aqui, ó, ele é um feixe de nervos? Isso, ele se junta várias raízes nervosas para formar esse nervo ciático. Então qualquer problema em qualquer uma dessas raízes, ela pode levar à dor no trajeto do nervo ciático. Essa parte amarela aqui também faz parte do ciático? Essas ramificações aqui? Isso. E elas se encontram todas na base da coluna? Aqui é a nossa estrutura da coluna, onde a gente tem os nossos ossos, as vértebras que estão aqui. Aqui são os discos, que são os amortecedores que a gente tem entre esses ossos, onde a gente tem um movimento. E aqui atrás é justamente o canal por onde passam os nossos nervos que descem para a perna. E aqui, em cada uma dessas vértebras, a gente sai algumas raízes nervosas que elas vão para grupos musculares específicos da perna e locais de sensibilidade específico. Então, cada uma dessas aqui leva um movimento. Por exemplo, essa raiz aqui, a raiz GL5, ela faz a força de puxar o dedão para cima. Essa aqui, que é a raiz GS1, ela faz a força da gente ficar na ponta do pé. Então, a gente muitas vezes, e isso é muito importante, da gente fazer um bom exame físico, testar todos os movimentos do paciente para a gente entender realmente onde que está o problema dele. Porque o mais comum
é a pessoa chega lá no meu consultório já com uma ressonância magnética que tem 1 milhão de alterações e chega desesperado, sendo que, na verdade, muitas dessas alterações não estão causando problema. Então, a gente tem que sempre fazer uma correlação entre a clínica, o exame físico, o que o paciente está sentindo, com a imagem. E aí identificar, não, é esse ponto que está causando. E é nesse ponto que a gente vai atuar. Eu queria chamar a atenção para essas estruturas que ficam aqui, intermediárias, né? Que são os discos. São os discos. São gelatinosos? São gelatinosos. E com o tempo, com os novembros, com as primaveras, isso aí vai tendo um desgaste, né? Porque não tem a consistência óssea, né, doutor? E esse desgaste também causa outros problemas. Exatamente. Eu costumo falar que é como se fosse um pneu de carro. Ele vai ficando careca com o tempo. Só que o pneu dá para trocar. Só que o pneu, se a gente anda com o carro alinhado, balanceado, calibrado, isso vai reduzir o desgaste do pneu. Se você não tem cuidado nenhum, esse desgaste vai ser muito mais rápido. E aí, para a gente entender bem, a gente entende que o disco, esse amortecedorzinho, a gente consegue ver aqui por transparência. Vou mostrar aqui com mais detalhe. Espera aí, só um minuto, vamos fechar. Olha, essa parte gelatinosa aí, Isso. é como ele acontece, como Isso. ele se apresenta. Ele é um disco de cartilagem com conteúdo de gelatina dentro, onde ele absorve o impacto e por onde a gente faz o movimento. Então, o que é a hérnia de disco? É quando esse conteúdo de gelatina ele sai para fora. Então, se a gente tem uma fissurazinha por desgastes ou mesmo por um trauma agudo nesse anel, como a gente pode ver ali no ponto vermelho, esse conteúdo ele pode sair para fora, igual uma pasta de dente. E aí, quando ele sai para fora, aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar bem, ele sai para fora e pode vir a apertar uma raiz nervosa. Peraí, deixa eu puxar aqui para a gente mostrar a raiz nervosa. Olha que vermelho, olha, gente. Isso aqui, a pessoa tá com dor, né? Exato. Quando tá assim. Eu queria mostrar aquilo que sai aqui, ó. Vamos fechar aqui para a gente mostrar saindo a cartilagem. É a parte da parte de dentro. Parte de dentro, ó. Fechou? Atenção. Então aqui, ó. Vai lá. A gente pega e sai. De novo. Dói aqui de ver. Imagina para sentir, doutor. A dor é muito intensa. E fica para fora? Muito, na maioria das vezes, sim. O tratamento conservador, se ele saiu e está pouco para fora, eles fazem uma série de movimentos, Mackenzie, quiropraxia, isso vai ser conversado melhor no outro bloco. No próximo bloco, que tentam fazer essa redução dessa hérnia, mas algumas vezes não, ele sai totalmente para fora. E aí ele pode levar uma compressão desse nervo, provocar dor do nervo ciático, mas não só isso. Ele atrapalha na transmissão do impulso elétrico do nervo. Isso traduz na gente ter uma perda de força e uma perda de sensibilidade na perna. Imaginando que a coluna é a nossa estrutura, né, mantenedora de todo equilíbrio, muitas interferências podem acontecer na coluna com relação a desgastes no tornozelo, no pé, no joelho. Tudo isso interfere. Tudo? Não só isso, mas também uma predisposição genética. A gente sabe que na mesma família, as pessoas costumam ter uma degeneração, ou seja, um desgaste do envelhecimento normal mais acelerado. E isso predispõe a ter uma série de alterações, não só no disco, mas nas articulações que a gente tem na parte de trás da coluna, né? E o impacto disso, de uma compressão aqui, é que se ela é uma compressão muito intensa, se ela atrapalha o seu impulso elétrico de forma muito intensa e por um tempo prolongado, isso pode eventualmente deixar sequelas. Pessoas mais altas, por ter uma coluna maior, têm mais predisposição a problemas? Tem, principalmente por conta da postura. As coisas não são desenvolvidas e desenhadas para pessoas dessa altura. São desenhadas para pessoas de altura mediana. Então, eles trabalham muito encurvado, às vezes tem que carregar peso e trabalhar numa postura inadequada. E isso pode, sim, acelerar um processo de desgaste ou mesmo ter dores na coluna, crises de dor que todo mundo, 80% vai ter em algum momento da vida. Antes da gente falar de técnicas de reparo, novas tecnologias, vamos explicar melhor também o bico de papagaio, porque esse também cai na conta dele tanta coisa, né? Muita Tudo coisa. É bico de papagaio, né, doutor? Muita coisa. Nada mais é do que uma calcificação que a gente tem dos ligamentos que tem na parte da frente da coluna. Só que eles ficam muito evidentes no raio-x.
Então a pessoa faz um raio-x de tórax para ver uma questão pulmonar ou cardíaca e o próprio clínico fala, olha, você está com bico de papagaio. O que todo mundo vai ter na vida e não necessariamente ele vai estar causando um problema. Porque, doutor, quando fala bico de papagaio, sabe a imagem que me vem à cabeça? É aquela unha encravada que fica ali no leito, ali espremendo a pelezinha do dedão do pé, aquela unha encravada que se leva um pisão, você grita 3 dias seguidos. Isso acontece com o bico de papagaio na coluna também ou nem sempre? Acontece, mas depende da localização. A gente tem que lembrar que as raízes nervosas, as nossas estruturas que provocam dor, elas estão na parte de trás. Então, se a gente tem um bico de papagaio na parte da frente da coluna, ela não vai levar uma compressão de um nervo, não vai te causar tanto problema. Por outro lado, se isso é na parte de trás, aí sim você vai começar a sentir dor. Resumindo, não é todo bico de papagaio que causa problema, mas tem sim bico de papagaio que precisa ser tratado. Ah, tá bem. A diferença, porque aqui tem mais proteção na parte da frente da coluna, na parte de trás tem menos proteção? Na verdade, a gente tem espaço aqui na frente. Aqui é toda a parte do nosso abdômen. Aqui é as nossas costas, muito próximo da pele. E aqui vem todos os nossos órgãos internos, as nossas vísceras na frente. Está mais protegido? De certa forma. Ele tolera muito uma proeminência ali, o que não é verdadeiro aqui atrás. Sim. E aí vamos falar das posturas também, que acabam sendo, né, mantenedoras dessa dor, né? Uma Isso. postura que a gente faz até de compensação aqui, né? Isso. Tanto no trabalho, na prática de atividades físicas e também no lazer dentro de casa. Então a gente tem que ter uma boa atenção em todos esses momentos da vida, né? No trabalho você ter uma cadeira adequada, uma mesa adequada. Na prática esportiva você ser muito bem orientado de qual é a postura que você tem que fazer e não deixar de ter uma postura adequada porque você está cansado. Isso vai preservar, vai deixar você de eliminar muito das dores, né? Um grande exemplo disso é o CrossFit. O CrossFit, se você realmente tiver prestar bastante atenção na sua postura, fazer os movimentos de forma correta, não ter tanta correria para fazer, ele é um esporte que é possível ser realizado sim. Mas o problema é que a gente não vê isso, a pessoa tentando desempenhar melhor aquilo, cada vez mais rápido, competição de tempo. Então a gente vê muitos problemas no nosso consultório, chega praticamente toda semana algum problema relacionado ao CrossFit. Porque faz todo sentido, né? A gente sempre comenta aqui, tem um time que defende o CrossFit de uma forma, desde que seja feita de forma organizada. Existem academias em BH e no Brasil que os instrutores são fisioterapeutas, né? Então isso ajuda muito. Mas existem também academias ao ar livre. Outro dia eu estava correndo ali na Andradas, eu vi tinha um pneu amarrado ali no gradil, porque à noite tem a aula de CrossFit. O que acontece? Vai todo mundo rodar o pneu para lá, pneu de trator. Enfim, eu acho que ali tem um risco grande de uma contusão, né, doutor? Eu acho que um trabalho combinado de multidisciplinar é sempre muito interessante, né? Você ter o médico ortopedista muito bem relacionado com o fisioterapeuta, muito bem relacionado com o educador físico, e eles terem uma liberdade de conversa entre si, que é a minha metodologia de trabalho, é de ter fisioterapeutas muito próximos de mim, e isso faz só benefício para o paciente, porque a gente tem uma troca de informações muito interessante. A gente também falou muito aqui sobre o beach tênis, que é outro mantenedor de vários consultórios de ortopedia, né, doutor? Está muito na moda, né? E as pessoas acabam abaixando, usando a coluna em vez de abaixar, dobrando os joelhos, enfim. Isso tudo é técnica, é aquilo que eu falei. Se você tiver técnica de postura na realização das atividades físicas, a sua chance de lesão vai ser infinitamente menor. Agora, falando dos tratamentos, o que há de novo? A gente está falando muito também dos tratamentos conservadores, mas existem tratamentos inovadores? É importante a gente falar que quando que a gente... Vamos dar o exemplo só da hérnia de disco, por enquanto. Quando que a gente indica que precisa de fazer um tratamento cirúrgico, algum procedimento, né, normalmente, 80% do tratamento é conservador, é com fisioterapia e medicamento. Mas se você tem uma situação de uma perda de força muito grande, uma falha desse tratamento conservador por mais de 2, 3 meses, ou uma dor completamente incontrolável, mesmo com o uso de analgésicos fortes e pesados, a gente tem que fazer a remoção daquela hérnia para poder aliviar aqueles sintomas. E aí o grande medo de todo mundo é, vou me submeter a uma cirurgia da coluna.
E a ideia que a gente tinha dos tratamentos de antigamente, onde a pessoa ficava deitada durante meses sem poder movimentar e sofria com isso, continuava com dores pós-operatórias muito intensas. E isso não é a realidade que a gente tem hoje em dia. A gente tem uma tecnologia muito mais avançada, né? E aí eu vou chamar com destaque a endoscopia de coluna, que em vez da gente fazer uma incisão aqui de 4 centímetros, abrir toda a musculatura para poder expor a coluna. Vamos só posicionar aqui, nossa chega telespectadora, mais perto, aqui, ó. Vamos só mostrar a coluna aqui, considerando que essa é a parte das costas, Isso. né, do paciente, né? Isso. E a cirurgia vai fazer uma incisão. Dano muscular aqui muito grande. É preciso, mas... Abre tudo isso aí, doutor? Abre tudo, expõe tudo isso aqui. Eu achei que fosse um corte. Então é uma cirurgia invasiva? Mas agora a gente tem a nova tecnologia, que a gente não sim. precisa fazer isso. Então, ao invés de fazer isso, a gente Esse corte consegue... que o senhor falou na tradicional, ela abre quanto tempo? Quantos centímetros aí para cima? De 3 a 5 centímetros. É muita coisa? É, se considerar... E especialmente se a gente comparar, que hoje a gente consegue fazer com menos de 1 centímetro, com 7 milímetros, a gente faz uma pequena incisão na pele. E aí a gente utiliza... Eu queria que o senhor só mantivesse aqui para a câmera, aqui, aí, ó. Para a câmera aqui do lado, ó. Aí, ó. Vamos lá. E aí a gente consegue introduzir esse aqui que é o nosso protagonista hoje em dia, que é o endoscópio de coluna. Então, ele por aqui, a gente consegue aqui, ó, enxergar lá na frente, quer olhar? Sim. Olha lá. Eu estou vendo tudo aqui para cima. Então a gente vê o que está acontecendo lá dentro. Mas é no olho mesmo? Não. Antigamente, logo que foi lançado, os primeiros para o joelho eram utilizados no olho. Mas agora a gente tem câmeras de alta resolução que a gente encaixa aqui e a gente vê em monitores em 4K. Então a gente consegue colocar esse endoscópio aqui e, sob visão direta, remover essa hernia de disco. Por sucção? A gente consegue colocar pequenos instrumentos por dentro desse furinho aqui que sai lá na frente e a gente consegue removê-los. Então, mas tira, corta, puxa... Tira esse pedaço que saiu para fora que não funciona mais. Sei. E mantém todo o resto que ainda está funcionando lá dentro. Tem que fazer algum curativo aí, alguma recuperação dessa retirada? Fica algum ferimento? Isso é ótimo você ter perguntado. A gente comentou que a gente tem aquela fissurazinha no ânulo por onde sai a hérnia para fora. Então, existe a cicatrização, ela é feita pelo próprio corpo, que dura aí em torno de 4 a 6 semanas. Nesse período que a pessoa, às vezes, tem que ter um pouquinho mais de cuidado sobre carregar peso ou ficar muito tempo assentada para evitar uma chance de um novo fragmento sair enquanto não está cicatrizando. Essa é a chamada neuromonitoração? A neuromonitorização é outra coisa muito interessante. A gente tinha muito medo de cirurgia de coluna pelo risco de perder os movimentos, sim, da cintura para baixo, enfim. Hoje a gente tem como ter um neurologista dentro da sala cirúrgica, que ele liga pequenos eletrodos na pessoa e consegue monitorar em tempo real a função dos nervos, sim, e da medula. Então, qualquer mínima alteração, ele consegue avisar o cirurgião para aquilo não se tornar um problema mais sério. A gente já tinha taxas bem baixas de lesão neurológica, mas com isso ainda ficou mais seguro. Então, é mais uma tecnologia muito interessante para a gente usar. Porque a lesão neurológica é algo, né, assustador. Aquele famoso mergulho em água rasa, né? Isso. Afeta um tipo de vértebra aí, porque está tudo ligado ali com a coluna, né, isso, doutor? Mergulho em água rasa vai afetar por uma fratura na região cervical. E aqui você vai ter realmente pode ter uma lesão da medula e aí sim perder os movimentos dos membros superiores, dos braços e das pernas. Sim, sim. Qual é a vértebra que é a vértebra ouro que compromete tudo? Qual o número dela? Qualquer uma, dependendo do nível, causa problemas diferentes. Na região lombar, nessa parte mais baixa, ela vai causar problemas principalmente nos membros inferiores, nas pernas. Quando a gente está falando na região cervical, e aqui você já tem inervação para os braços. Ou seja, se você tem uma lesão, por exemplo, na coluna torácica, essa lesão vai ser dali para baixo. Você vai manter os movimentos dos membros superiores. Se você tem uma lesão na cervical, principalmente nas vértebras mais altas, muitas vezes você vai perdendo a força também nos braços. E aí depende da altura, né? Quanto mais alto, mais comprometimento sim. E aí pode ser um tombo, às vezes até muito infantil, inocente, que acaba causando esse dano assim, né, doutor? Se for de alta energia, na verdade, normalmente com alta energia, mas pode ter tombos que a gente chama de bobos e evitáveis,
mas que teve uma alta energia associada, a pessoa tomba e cai de uma altura de alguns metros, mas de cabeça fazendo um movimento de flexão muito grave. Então, isso pode acontecer sim. Doutor, a gente tem aqui o nosso Mitos e Verdades. Vamos lá. Vamos falar sobre a questão da coluna. Tanta gente acha que sabe tanta coisa e, na verdade, a gente tem muito que aprender, né? Sim. O senhor está olhando para cá porque o senhor quer dar uma colada, Colado. né? Na verdade, o senhor tentou colar antes, Tentei. Né, doutor? O que a Lídia falou com o senhor? Mostrou tudo para o senhor ou não? Não mostrou nada. Não, então proibiu. Tá. Bom, então. Vamos lá, então. Mitos e Verdades, coluna. Mitos e verdades sobre problemas na coluna, modos, formas, cirurgias para resolver o problema e principalmente as dores, com o doutor Daniel Oliveira. Primeira frase, doutor. Primeira frase é essa: cirurgia na coluna é sempre um procedimento extremamente invasivo. Isso é mito ou é verdade? Mito. Hoje, até o exemplo da endoscopia, a gente consegue fazer ela com anestesia local e sedação. Eu consigo conversar com o paciente durante a cirurgia. Então isso é muito interessante, ele consegue falar inclusive quando eu removo a hérnia que a dor dele passou, antes mesmo de eu terminar a cirurgia. Precisa de um bom anestesista, né? Sim, mas é bem tolerável, o incômodo é muito pouco. Interessante. A outra frase, doutor, a outra afirmação, o senhor me diz se é verdade ou não, o paciente pode perder movimentos depois de uma cirurgia na coluna. Mito ou verdade? Isso é verdade. E hoje a gente tem aquela tecnologia da monitorização neurofisiológica que ajuda a gente a prevenir esse tipo de lesão. Claro que vai depender do grau de complexidade da cirurgia, do local que é a cirurgia e que muitas vezes a própria lesão neurológica ela é temporária. Então foi mais como se fosse o nervo tivesse ficado atordoado e ele recupera depois de um tempo. Mas existe a possibilidade de ter algumas lesões permanentes. Alterações estruturais da coluna, visualizadas nos exames de imagem, só visualizadas, elas já indicam a necessidade de um procedimento cirúrgico. É mito ou é verdade? Mito. Como eu falei, a maioria das pessoas que não sentem nada na coluna, se fizer uma ressonância, ele vai ter alterações lá dentro. Então é sempre importante correlacionar o exame físico, as imagens e a evolução do paciente, né? Se a gente só indica um procedimento cirúrgico, se a gente vê que ele está evoluindo, desenvolvendo aquilo de uma maneira ruim, prejudicial para ele. A outra questão é essa: a hérnia de disco precisa ser tratada cirurgicamente. Mito ou verdade? Mito. Tá? A maioria das hérnias de disco podem ser tratadas de forma conservadora. São só apenas 20% dos casos que vão precisar de uma intervenção cirúrgica. E a cirurgia é a única forma de solucionar os casos de escoliose. É mito ou é verdade? Em parte. Principalmente se a gente falar de escoliose do adolescente, né? Vamos explicar o que é a escoliose, Perfeitamente. Quando a gente olha a coluna de frente, ela é reta, e quando a gente olha de lado, ela tem as curvaturas normais, que são a lordose, esse fundinho, a cifose torácica, que é a nossa corcunda, e uma lordose na cervical. Algumas pessoas desenvolvem uma curvatura olhando de frente, em C ou em S. Principalmente meninas, parece que tem alguma correlação com questões hormonais, mas que a gente não tem tanta certeza do que está acontecendo, mas a gente sabe que ela vai aumentar durante o crescimento. Então, curvas que permanecem abaixo de 30 graus, a pessoa consegue ter uma vida normal, não precisam de uma intervenção cirúrgica e não tende a aumentar. Já curvas que chegam a 40, 50 graus continuam a aumentar em torno de 1 a 2 graus por ano e a gente precisa de fazer uma intervenção para isso não aumentar e chegar a afetar, inclusive, outros órgãos, como questão pulmonar e cardíaca, em graus muito elevados. Então, resumindo, se você quer corrigir a curva, é só com intervenção cirúrgica, mas não necessariamente você precisa de corrigir todas as curvas. Na verdade, a minoria das curvas a gente precisa corrigir, a gente consegue tolerar e trabalhar com o fisioterapeuta. Então, elas não precisam de operar, mas a forma de correção de realinhamento, se você se deseja ter, que não é indicado, é só com cirurgia.
para a gente terminar, doutor, problema de sapato apertado, para as mulheres o salto alto, para os homens aquele sapato de matar barata no canto da sala, apertadinho também, ou então um sapato apertado mesmo, isso também causa problemas de coluna? Talvez mais relacionado com a altura do salto ali e um desalinhamento do equilíbrio do corpo, né? Quando a gente usa saltos exagerados, principalmente mulheres, né? Salto 10, 12, 15 centímetros, isso pode levar a uma sobrecarga de todas as articulações, inclusive chegar na altura assim, liberada, ortopedicamente falando, 10 centímetros de salto? Menos, né? Um menos. pouquinho. Lídia As mulheres Bento. querem Tá liberado, me matar, mas talvez uns 4. Dá preferência 4? por uso de sapato tipo Anabela, Anabela. que você não vai ficar na ponta dos pés. Você vai só Anabela, adquirir a altura que você plataforma quer. completa, assim, Anabela. Acho charmoso. Não, não mais que um Scarpan. É Anabela. É isso que chama? Não é um Scarpan, né, doutor? O Scarpan é bonito. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, sempre informações ótimas. Um abraço a todos lá na Norte, valeu e obrigado. volte sempre. Obrigado, sempre prazer estar aqui. Alegria, valeu. A gente volta no próximo bloco falando também mais outras questões importantes sobre o tratamento e também a prevenção das dores na coluna, agora do ponto de vista fisioterapêutico, conversando com o fisioterapeuta. É daqui a pouco, a gente está de volta.